Sejam muito bem-vindos ao Virada de Jogo Podcast. No episódio de hoje vamos falar sobre a reta final da temporada no futebol brasileiro. Temos algumas novidades aí que eu quero ouvir, quero debater no nosso time. Teremos o primeiro tetra campeão da Libertadores, o primeiro clube brasileiro a alcançar esse feito. Azar para os times que pararam no tempo, né? São Paulo, Santos, Grêmio, e agora tendo a oportunidade de ultrapassarem também. Bom, tudo isso não poderia comentar sozinho, estão aqui comigo o André. Fala, pessoal. E Lucas. Fala, rapaziada. Cara, acho que para começar, uns assuntos mais importantes aí é dessa definição da Libertadores, né? A gente pode entrar muito nesse ponto, porque são os dois principais times no Brasil, não à toa disputando aí ponto a ponto também do Campeonato Brasileiro. Então, muito possivelmente o campeão da Libertadores também seja ali o campeão ou vice do Campeonato Brasileiro, para você ver a potência que esses dois times, né, se tornaram, construíram ao longo desses últimos anos. Diretoria muito bem consolidada, sem nenhum problema financeiro também em vista. Pelo contrário, né, o Palmeiras aí contratando jogadores por um preço alto e vendendo por um valor mais alto ainda, né? Então, uma gestão absurda da Leila aí, de fato uma gestão exemplar, um método a ser seguido. Mas vamos comentar disso. Vocês acham que algum dos dois times aí, Flamengo e Palmeiras, vão fazer a dobradinha, Brasileiro ou Libertadores? Você acha que tem força para isso? A força tem até porque tá muito equilibrado, né? No Brasileiro, os dois times estão disputando ponto a ponto. O Flamengo já liderou a maior parte do campeonato, agora o Palmeiras recuperou a liderança, né? Quando a gente achava que o Flamengo poderia voltar a ser líder depois da vitória contra o Palmeiras no Maracanã, o próprio Flamengo tropeçou contra o Fortaleza fora de casa, e aí o Palmeiras continua na liderança. E na Libertadores é uma final. Esses dois times já se enfrentaram uma vez numa final. O Palmeiras saiu campeão. E é aquilo, dessa vez o Andreas Pereira está vestindo o verde. Então talvez essa seja uma vantagem do Flamengo, mas é uma final, cara. É difícil saber o que vai acontecer. Particularmente, eu acho o time do Flamengo mais forte. Só que o Palmeiras também vem numa crescente muito boa depois que o Flávio Lopes e o Vitor Roque começaram a jogar juntos, né? Que o Abel começou a encontrar essa forma de jogar. O Palmeiras melhorou muito. O Felipe Anderson voltou a jogar muito bem. O Andreas Pereira mesmo tá jogando muito bem nesse time do Palmeiras. Então é difícil saber o que vai acontecer. No Brasileiro, como são mais rodadas, eu acho que um coletivo melhor tende a ganhar. No caso, o Flamengo. Agora, na final da Libertadores, não tem como fazer qualquer previsão. É um jogo só, qualquer coisa pode acontecer. No caso do Flamengo, ainda tem a questão do Pedro, se o Pedro vai conseguir jogar ou não. Isso vai impactar, claro, no brasileiro também, obviamente. Então, existem muitos fatores aí para a gente ver, para saber quem vai ser o grande time dessa temporada no futebol brasileiro e na América. Eu acho que se o futebol fosse lógico, teria que ser todo ano final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, e todo ano os dois disputando lá em cima no Brasileirão também. Mas como não é o caso, não aconteceram tantas vezes, né? Mas já ter uma repetição em 3, 4 anos de uma final de Libertadores, uma reedição em tão pouco tempo, significa que realmente o bom trabalho nessas duas instituições está sendo muito bem feito. Eles trazem jogador de fora, de clubes da Europa, eles competem de certa maneira com os salários, tem muita grana envolvida nesses clubes, faturam acho que na casa de bilhão por ano, enquanto outros grandes campeões da Libertadores realmente estacionaram, vivem nos anos 90, né? É um futebol muito diferente do que é praticado hoje. Hoje é uma coisa mais profissional, a gestão, a você se antecipar em questão de contratações também, né? Tem caras que, até dá o exemplo mesmo do Santos, que vivem parados, são os dinossauros da bola. A Belmirolândia lá acabou com o Santos, cara. Um time que veio numa crescente na década passada, podia ter mantido, na década passada chegou a gastar milhões com o jogador, lá Leandro Damião, depois Cueva, as contratações bizarras, mas que depois foram moldando o destino do clube, né? Chegou naquela final de Libertadores em 21,
que ninguém entendeu como, mas chegou e perdeu pro próprio Palmeiras e depois foi ladeira abaixo. Mas eu acho que é equilibrado o confronto, mas eu acho que dá Flamengo. Acho que dá Flamengo tanto na Libertadores quanto no Brasileirão, e o Palmeiras vai fazer o Atlético Mineiro. Vai ser o novo Atlético Mineiro, que fez ano passado, perdeu a Copa do Brasil e perdeu a Libertadores. Exatamente. Cara, é realmente jogo bom. Naquele ano que o Palmeiras enfrentou também o Flamengo, na minha opinião, era superior, né, ao Palmeiras. Mas em um lance, uma escorregada, né, determinou o título para o Verdão. Então, assim, o Andréas prometeu, né, para a nação que ele Ele faria de vai tudo. trazer o Tetra. Não sabe para quem. Enfim, ele se comprometeu com a torcida do Flamengo e o cara vem. O O destino é muito Tico vai louco, né? ajudar. É. O destino é bizarro, assim, cara. O Andrés não imaginava que no ano que ele volta, né, pro futebol brasileiro ali, de reconquistar, né, tudo que foi escrito, né, ele com a camisa do Flamengo, vou tentar trazer de volta ali, sei lá, uma visão diferente, né, do jogador. O cara vai enfrentar o ex-time na final de Libertadores, onde ele cometeu o erro, cara, é bizarro, assim, o destino. O futebol é lindo, né? O futebol, quando a história é contada desse jeito, é muito bonito. Mas eu também acho que da Flamengo, o Flamengo é um time muito forte, cara. O Felipe Luiz vem provando cada vez mais que é um ótimo gestor, né, de elenco e muito bem com o time taticamente. Mostrou isso principalmente na semifinal contra o Racing aí, porque realmente foi um nó tático que ele conseguiu montar contra o Racing. Não foi, na minha opinião, né, não foi aquele Flamengo avassalador, como o Palmeiras foi na semifinal jogando em casa, né? Foi para cima, 4, a gente vai comentar dessa virada do Palmeiras, mas soube se defender, soube sofrer. Eu acho que isso é uma das grandes virtudes de um bom treinador, de um bom gestor. É saber sofrer, é saber jogar fora de casa, é saber jogar com o resultado debaixo dos braços. Então, assim, a Bel também sabe fazer isso muito bem. Por isso que eu acho que vai ser uma das grandes finais dos últimos tempos da Libertadores. Mas eu discordo do que disseram que quem venceu o Tetra vira o maior clube do Brasil. Eu discordo. Porque tem os mundiais em questão e para mim é o que tem o peso máximo. Lógico, o momento é muito bom, você vai o torcedor, né, muito mais o torcedor vai estar ali por cima da carne seca. No caso do palmeirense, ele vai olhar pro corintiano, pro santista, pro São Paulino. Nenhum desses clubes tem chance hoje em dia de ganhar uma Libertadores. E caso o Palmeiras Enquanto o Palmeiras tem até chance de aumentar isso, passar do Tetra. Né? Exato. E o Palmeiras é o que eu ia complementar agora. Se não ganhar essa, ano que vem, tranquilamente, pode bater final de novo e ganhar, cara. Então, o palmeirense vai olhar para os rivais de São Paulo, vai falar, meu, nós estamos em outro nível, e o flamenguista, idem. Se bem que lá, boa parte das Libertadores que foram conquistadas agora vieram do Rio, né? Botafogo ganhou, Fluminense e o próprio Flamengo. Mas quem tem mais chance de bater de finais e mais títulos, a gente sabe que é o Mengão. Os caras têm um projeto ali diferenciado. Eu acho que essa postura do torcedor falar assim, quem ganhar é o maior time do Brasil, é muito pela situação atual, né, cara? E é passar por cima dos seus rivais, dos torcedores rivais, porque Palmeiras e o Flamengo, por exemplo, ficaram muitos anos aí amargurando apenas um título de Libertadores, enquanto os seus rivais, não no Rio, né, mas principalmente os times paulistas, São Paulo, o Santos, ficavam ali, né, enaltecendo as conquistas do passado, 2005, último título do São Paulo, 2011, último título do Santos, e ficava ali tri, né? Quem tem mais tem 3 e tudo mais. E tinha uma faixa do Santos que era a sua. Oh, meu Deus. Era a sua obsessão é a minha realidade. Não. O Palmeiras, Já tem meu. que tirar já Isso... essa Não, já faixa. foi, já empatou, mas assim, cara, é o tipo de coisa que você vê, os caras tiraram a diferença dos anos 60 pra cá, eles tiraram em 2 anos. Foi no mesmo ano, eles ganharam 2 Libertadores no mesmo ano. Então, Sim.
acabou também esse negócio de falar que os caras não são pequenos, mas são menos. Mas eu acho que o Mundial ainda pesa e a gente sabe que o Mundial, no formato que é hoje em dia, esse de 4 em 4 anos, vai ser um trilhão de vezes mais difícil de ganhar. E a gente vê a diferença que faz uma gestão profissional no futebol brasileiro atual, né? O Palmeiras e o Flamengo, com uma gestão minimamente organizada, e no caso do Flamengo, nem tanto assim quanto poderia ser, porque o Flamengo, nesses últimos anos, trocou de técnico várias vezes, enquanto o Palmeiras manteve o Abel Ferreira desde 2020. Mas é uma gestão profissional. O Flamengo conseguiu se reestruturar financeiramente, conseguiu voltar a fazer grandes contratações, disputar títulos e etc., graças à sua gestão. E o Palmeiras é a mesma coisa. E a gente vê a diferença que faz quando um time tem uma gestão profissional em relação aos times que não têm. Sobre isso de qual é o maior time do Brasil, eu também acho que não é a quantidade de Libertadores que vai definir isso, só que eu também não acho que seja Mundial ou qualquer outro título, acho que vai além disso, vai da história, vai do impacto das torcidas. Então existem outros elementos que influenciam na grandeza, no tamanho de um time, né? Principalmente para mim nessas questões extracampo que fogem do futebol, acho que para mim são mais bonitas quando a gente vai ver a grandeza e a importância dos clubes brasileiros, né, para o mundo e para o Brasil de maneira geral. Mas concordo com vocês nessa questão, não se restringe a título de Libertadores ou a qualquer outro título. Para mim, não é porque o Palmeiras ou o Flamengo vão se tornar tetra que vão se tornar o maior. Só que é aquilo. Agora, o torcedor do Palmeiras ou do Flamengo vai ter um grande argumento a seu favor, que é ser o maior campeão da Libertadores no futebol brasileiro. Com certeza. Mas eu acho que se os caras aumentarem essa diferença, assim, vai para 6-3, 7-3, eu acho que cabe a discussão de começar a pensar nesses clubes como, do clube que for, né? Como o novo aspirante a ser o maior clube do Brasil. Eu acho que já dá para pensar já agora, mesmo com o Palmeiras com 3, com o Flamengo com 3, acho que já dá para pensar. Se aumentar para 6, por exemplo, aí já vai ser bem difícil responder a tese de que o Palmeiras ou o Flamengo, o time que tiver essa vantagem, né, é o maior do Brasil. Com certeza. Eu acho que você ter o dobro do seu rival de competição internacional, a competição mais importante que você disputa, não tem como você não ser maior que esse time, o seu time. Não tem como você, como instituição, olhar, se ter 6 e o outro clube ter 3, né? Que nem tem um caso lá na Inglaterra que é assim, né? Um tem 3, outro tem 6, mas o torcedor fala que o que tem 3 é maior. E eu não consigo concordar com isso, cara. É você ter 6, ter o dobro de títulos da competição internacional que você disputa, é o dobro de grandeza, quase. Não, mas para os torcedores rivais, né, desses dois times aí, resta apenas chorar e visualizar esses times cada vez mais disputando o título. Por exemplo, Palmeiras já é o maior título, é o maior campeão no Campeonato Brasileiro. Já está disputando mais uma vez um título, né, ponto a ponto. Pode aumentar essa. Palmeiras tem muitos títulos brasileiros contestados, né? Muita parte dos torcedores que acompanham não validam esses títulos que o Palmeiras diz ter. Alguma parte, né? Sim. Mas na contagem que talvez não seja unânime, mas há uma discussão. Mas assim, mesmo assim, o Palmeiras está lá disputando mais um título, pode conquistar e aumentar essa lista perante os seus rivais. E daqui a pouco não vai mais fazer diferença, porque os caras estão ganhando tanto que os títulos atuais vai superar os rivais. Não, e a ideia, assim, desses dois times, pelo menos, que eu vejo, assim, é difícil uma mudança e uma queda de rendimento absurda. Porque agora eles estão, como você falou no início, eles estão profissionalizando demais, né? Se tornou uma empresa, né? A Leila com o Palmeiras, de fato, ela é uma gestora incrível, assim. Então ela traz, de fato, ela não cede para jogadores, ela não cede para pressão de torcida organizada, o que acontece muito com os outros times, né? São Paulo, Santos e outros times, né? A gente falou assim, Corinthians. Então cede muito a pressão popular. A Leila chegou e falou: não vamos contratar estrelas nesse momento, e segurou firme, vaiaram ela, criticaram ela, ela cortou as verbas lá, a torcida organizada. A torcida organizada queria a caveira dela e ela manteve postura firme e o time está aí disputando, né? Os torcedores, por mais que sejam difíceis, né, admitir,
estão aí aproveitando tudo que a Leila está proporcionando para o Palmeiras. Ela governa o Palmeiras ali com mãos de ferro, né? A mulher é dura na queda mesmo, e eu acho que por ela ser mulher, ela tem que fazer o dobro mesmo de agir com dureza, porque para ter o respeito, né? Eu não sei se já teve alguma presidente mulher no Palmeiras, eu acho que não, mas a maneira com que a Leila conduz a sua gestão é impecável. Muitos títulos, ela, além do fato de ter aquela lance da Crefisa no meio também, né? E agora, até sem a Crefisa, ela continua mantendo uma gestão calma, tranquila, que nem você falou, não cede para a pressão de torcedor. Ah, jogador mimado, tchau. É a nossa Florentina Pérez, seria? É por aí o caminho que ela vai tomar se continuar por muitos anos aí no Palmeiras. Exatamente. Eu queria muito ver a Leila um dia chegando à presidência da CBF, que eu acho que é uma postura, um estilo de gestão que há necessidade para a CBF. Cara, e a gente falando de Palmeiras e Flamengo, disputando aí ponto a ponto do brasileiro, disputando o título de Libertadores. Esse é o extremo, né? Ali da parte de cima, a disputa para títulos. Agora a gente tem que falar também do extremo na disputa que está sendo para o outro time paulista, para outro gigante paulista, que é o Santos, que está numa sofrência e com um dos melhores jogadores, né, da geração do futebol brasileiro em campo, mas mesmo assim não está resolvendo. O que falta para o Santos para ter uma tranquilidade nesse Campeonato Brasileiro, André? Tá difícil, hein? Falta exorcizar, né? É só o que falta. Eu acho que o problema ali realmente espiritual, cara, porque a explicação a gente tenta buscar, aí vem esse clássico, jogo importante, difícil, para no outro jogo perder para o rival ali da zona de rebaixamento que não ganha de ninguém. O time não ganha de ninguém e chega contra o Santos, o ponta dos caras vira o Messi, não dá para entender. E assim, Neymar, realmente você falou, o Santos trouxe, e eu acho que o pessoal lá teve muito tempo descolado da realidade, fora do que das verdadeiras aspirações desse time para o campeonato. Falava-se em Libertadores, falava-se que o Santos só era pior que o Flamengo e o Palmeiras. E na prática você vê, olha que diferença bruta. Hoje o Santos não consegue nem sonhar em ser um Palmeiras. Pelos títulos que tem, a galeria de títulos que é pesada, não condiz com o momento que o clube vive. E vai brigar até o fim ali, tá nessa de porteiro da zona ali, só olhando pro Vitório, Vitório olhando para ele. Qualquer momento aí esse jogo vira e o clube baiano dá uma chave de braço lá e sobe. E eu acho que se o Santos cair na zona, mesmo entrar, eu acho que vai ser difícil sair. Porque a pressão vai ser imensa, vai ser esmagadora. E jogadores como Guilherme, que já não tem clima mais para ficar no Santos. O Tiquinho também, gente. O que é aquilo? O Tiquinho. O Tiquinho é aquela geladeira de 10 mil reais, sabe? Imensa, cheia de aparato, cheia de apetrecho. Ele é pesado demais. E caras como ele vão sentir cada vez mais a pressão. Resta para o torcedor santista esperar que o Neymar tenha sequência e ajude o clube com o talento que todo mundo sabe que ele tem. É engraçado que quem escreveu essa história aí, os deuses do futebol escreveram essa história, com certeza estavam contra o Santos, né? Porque nem imaginava que finalistas, né, da Libertadores teriam uma sequência, que o Santos teria uma sequência com os finalistas da Libertadores, em seguida de um time que chegou na Série A, o Mirassol, já está disputando, pela primeira vez, já está disputando vaga na Libertadores. E o Santos vai enfrentar esses times na reta final nos momentos que mais precisa de pontos, né? De fato vai ser um desafio gigante para os jogadores e principalmente para os torcedores santistas. Eu acho que a sequência é tão dura que tem o lance do gramado sintético que o Neymar não pode jogar. Eu acho que não vai ter como segurar. Antes do empate contra o Fortaleza, dizia-se que ele não jogava no Allianz. Depois desse empate, até pelo desempenho bom que ele teve, né, contra o Fortaleza, ele entrou e mudou a história do jogo.
Mas pelo resultado não ter sido positivo, complicou muito o Santos na tabela, teve mais uma oportunidade de se afastar do Vitória e do próprio Fortaleza, só que continua dando chances, o Robin Hood aqui da Baixada Santista continua dando chances para esses clubes sonharem. E eu acho que não vai ter como segurar Neymar não, porque é tanto ele quanto o Robinho, que é jovem, 17 anos, eles não querem queimar etapas, tudo. Mas assim, ou você escolhe queimar a etapa com o moleque, ou você queima o clube. A história que o clube tem. Porque se cair para a segunda divisão, volta a ter orçamento reduzido, uma série de situações que eu acho que quando o Santos subiu, a presidência, a diretoria não era isso que estava esperando. Não, e o Santos nesse Campeonato Brasileiro, se é que existe uma cartilha do rebaixamento, o Santos está quase gabaritando, né? Para além dos problemas de gestão, que a gente já falou muitas vezes aqui, do Marcelo Teixeira e companhia, o Santos, nessas últimas rodadas, teve algumas chances de se distanciar da tabela, enfrentou o Vitória e deveria vencer, porque é um confronto direto, e o Santos estava jogando em casa, então era um confronto para o Santos que queria sair daquela situação, era um jogo para o Santos vencer. E perdeu jogando mal. Contra o Fortaleza, mais um confronto direto. Fortaleza, tudo bem que vem com uma melhora com o Palermo, mas é um time que está brigando lá embaixo desde o começo do campeonato, e o Santos empatou, e empatou na sorte, do gol de empate do, o famoso gol cagado. Exatamente. Se não fosse aquele gol, o Santos provavelmente perderia aquela partida em casa. E nessa rodada contra o Fortaleza, o Vitória enfrentou o Cruzeiro e perdeu. Ou seja, era a rodada perfeita para o Santos se distanciar. Derrota do Vitória contra um time que a gente já sabia que o Vitória ia perder, Cruzeiro no Mineirão, e o Santos enfrentando um fraquíssimo Fortaleza na Vila Belmiro, era um jogo para o Santos vencer e se distanciar. Agora, o cenário vai ser totalmente diferente. Vai enfrentar times que estão disputando por título, vai enfrentar em sequência os dois times mais fortes do continente, e se não pontuar, provavelmente vai ficar ainda mais viva nessa briga aí contra o rebaixamento. Cara, é engraçado. O Santos ganhou do Flamengo no primeiro turno. Também o Flamengo já era um time muito forte. Eu não duvido muito, não. O Santos conseguia arrancar uns pontos surpreendentes em cima desses dois times aí. O Palmeiras vai enfrentar 2 vezes em sequência por causa do jogo atrasado. Não me surpreende, porque assim, futebol a gente já acompanhou de tudo, né? Então já teve momentos em que os times teoricamente mais fracos vão lá e dão a vida e conseguem achar um gol. O futebol é maluco. Então não me surpreende também. A gente tá falando muito da sequência do Santos. É difícil, obviamente, ninguém tá falando que não é. Mas o futebol é 90 minutos ali para os dois times. Pode ser que o Santos consiga, no desespero, né? Num ato de desespero, consiga arrancar os pontos que precisa. Essa cartilha do rebaixamento que o Lucas falou, eu acredito muito que seja isso mesmo. A torcida organizada, fazendo feio, diretoria, a falta de noção da realidade das diretorias. Eu digo em relação ao próprio rebaixamento do Santos em 2023. Se você pegar Rueda, Paulo Roberto Falcão, os caras estavam em outro planeta, outra galáxia. Eles falavam que o Santos ia brigar por Libertadores, cara. Até uma hora que o torcedor pegou, olhou a tabela e falou: meu amigo, nós estamos ferrados. Não vai ter pra onde fugir. E aquele ano caiu, e caiu vencendo Palmeiras, caiu vencendo Flamengo. Então, isso torna tudo mais assustador ainda. É a mesma atitude, atuação dentro do campeonato de Robin Hood. Vai lá, vence Palmeiras, vence Flamengo. O Palmeiras foi campeão aquele ano. E perde para todo o resto. E é o que o Santos tem feito até aqui. E só uma curiosidade assim como em 2023, o Santos, nesse Brasileirão, sofreu uma dura derrota com 6 gols de diferença, né? Em 2023 foi o 7-1 para o Internacional, aquele jogo absurdo no Beira-Rio, e agora esse ano contra o Vasco, 6-0. Então as semelhanças estão começando a ficar assustadoras. O Santos dá sorte também, não sei se é sorte a palavra certa, mas é porque os times abaixo também são muito ruins. É exatamente isso que eu ia falar. Muito fraco, né? Mas ó, o Santos não faz 45 pontos.
Não faz. Eu também acho que não, mas eu acho que nesse brasileiro a nota de corte aí vai ser no máximo 42, 43. Os times estão pontuando muito pouco. Eu acho que você tá sendo até generoso, cara. Pra mim, eu acho que 40 pontos. Eu acho que o Vitória e o Fortaleza também não fazem 45, óbvio. E acho que a nota de corte ali do rebaixamento mesmo vai ficar ali entre 40 e 41 no máximo. Não vejo esses clubes fazendo mais que isso. Os três. E bota o Inter na briga também, viu? Que o Inter tá ali, tá louquinho pra entrar nesse bolo aí também. Não, E, é assustador. e o Inter desses times aí é um dos que tem o pior desempenho, cara. É impressionante como o Inter joga mal. O Vitória, pelo menos, você olha e você vê um padrão. É um time que joga para se defender, se defende até que bem e joga por uma bola no contra-ataque ali. Tem o Osvaldo, tem o Lucas Braga, tem alguns jogadores de velocidade ali para jogar desse jeitinho. O Internacional não tem nada, cara. E tem um time bom, né? Tem um elenco bom e joga absolutamente nada. Então é um time que vai entrar firme nessa briga. É aquilo. A sorte é que tem time pior. Sorte que tem o Ramon, que é especialista em salvar clube brasileiro do rebaixamento, né? É o Wagner Mancini que habla. Mas assim, o Internacional, se for o Internacional, também é um time dependente ali do Alan Patrick, também quando ele não joga. Até em campo, quando ele não joga bem, de fato, o time sente muito. Então, cara, falar pra você, é assustador até pensar que o Fortaleza pode escapar. Tá se reerguendo aí, tá com um jogo a menos do que o Vitória, tá com 3 pontos também E atrás. ó, rapidinho. O Vitória é o próximo adversário do Internacional. Amanhã. Então também é briga direta. Já pensou se o Vitória vence o Internacional? Que bolo que vai ser. Reta final de Campeonato Brasileiro, ela promete. E a gente falou isso, a nossa saga aqui no Campeonato Brasileiro, nessa temporada aqui no podcast, que o futebol brasileiro é traiçoeiro. E olha, e falo por experiência própria, cara. Você torcer para um time que tá lutando para não cair é uma angústia sem fim. Você passa o dia pensando nisso, cara. Fazendo conta, pensando o que tem que acontecer para você, pro seu time não cair, é duro. Cara, e seguindo com os outros dois clubes paulistas, Corinthians e São Paulo, acho que os dois estão na mesma situação. Pro Corinthians até que não, ainda tem uma chance de título ali, mas pensando em algo para a próxima temporada pelo Campeonato Brasileiro, eu acho que vai ficar nisso, meio de tabela. Tudo bem que agora, com a final da Libertadores entre dois clubes brasileiros, a final da Sul-Americana com um time também brasileiro, vai aumentando, né? Vai aumenta para o G6, aumenta o G7. Isso pode ser que até o final da temporada aumente ali o brilho de alguns times que estão disputando o meio de tabela. Mas para o Corinthians, o título da Copa do Brasil é um acesso para a Libertadores, hein? Será? Será que dá? Sem ter que passar pela terrível, a temível pré-Libertadores para os corintianos. Pro Corinthians, a esperança no Campeonato Brasileiro é ter uma reta final como foi a do ano passado, né, de 9 vitórias seguidas, para quem sabe buscar uma vaga na pré-Libertadores. E todo mundo já sabe, a torcida já sabe, o elenco, a diretoria, todo mundo já sabe que o grande foco do Corinthians para essa reta final é a Copa do Brasil, onde o Corinthians tem chances reais de título. E já o São Paulo é aquele marasmo que a gente já sabe, na Libertadores foi eliminado, na Copa do Brasil também. Do Brasileiro não vai cair, dificilmente, quase impossível pegar uma vaga direta na Libertadores. Então, o que vier já é lucro. Se vier uma pré-Libertadores, tá bom. Se vier uma Sul-Americana, que o clube tem mais chances de ganhar do que a Libertadores, também tá bom. O que importa, já para o São Paulo, que não vai cair, é pelo menos ali buscar uma competição sul-americana, que já vai estar de bom tamanho. Cara, o torcedor São Paulino, diretoria São Paulino, colocou muita expectativa, né, na Libertadores. Colocou muita expectativa não só na Libertadores, como na Copa do Brasil também, e caiu precocemente, cara. Então, o choque para o torcedor São Paulino, para a diretoria, até para os caixas, né, do clube, foi essas eliminações precoces. São Paulo não estava preparado para ser eliminado para a LDU em casa. Numa possível semifinal contra o Palmeiras, aí a situação é diferente. De fato, o São Paulo hoje vive um futebol muito abaixo do Palmeiras. Na Copa do Brasil, então, nem se fala. Foi eliminado por um time que atualmente está disputando ali para tentar subir para a Série A. Então, foram dois choques muito grandes que eu acho que abalou mentalmente o time.
Tudo bem que o São Paulo também passou com algumas situações de lesões que assustadoras também. O São Paulo perdeu todos os seus atacantes, teve que ir ao mercado aí no desespero, tentou trazer o Marcos Leonardo, levou um chute na bunda do jogador dos árabes, tentou de tudo e trouxe aí de Neno, trouxe Tapia, trouxe o antigo jogador de São Paulo, que era o Rigoni, para tentar salvar. E não foi o suficiente, óbvio. Né? Esses jogadores que vêm de outros ritmos, nem estão no ritmo do campeonato brasileiro, nem estão no ritmo do futebol, né, no alto nível da América do Sul, obviamente não vão, né, solucionar, não vão fazer mágica. Então, para o São Paulo foi um choque muito grande essas eliminações. E agora é isso, é torcer para que esses times brasileiros, né, que avançaram às finais das competições da América do Sul, como o Atlético Mineiro, né, Libertadores de fato são 2 brasileiros, a Copa do Brasil também, dependendo de qual time for campeão, aumenta uma vaga na disputa ali do G6, G7, como eu falei. Então a expectativa do São Paulo é torcer para que outros times sejam campeões e abram vagas para os outros times que estão disputando meio de tabela do Campeonato Brasileiro. Essa é a situação atual do São Paulo, do torcedor São Paulino. Complicado, hein? Complicado. Bom, agradeço muito você por ter nos ouvido até este momento, reta final de Campeonato Brasileiro, de temporada no futebol da América do Sul. Promete, hein? Até dezembro aí, promete muita coisa e nós estaremos aqui para acompanhar, debater e trazer todas essas informações do nosso jeito. Bom, agradeço os integrantes desse grupo. Deixe seu comentário e responda a enquete, nós vamos colocar aqui. Quem vai ser campeão da Libertadores? Palmeiras ou Flamengo? Siga a gente nas redes sociais, @virada-de-jogo-PDC no Instagram e no TikTok. Lá a gente comenta sempre esse futebol, não só brasileiro, mas também futebol europeu. É isso, pessoal. Forte abraço, até a próxima e falou!